Não faça isso, você precisa de mim, O terceiro episódio de Loki trouxe pra gente a origem do grande vilão Kang e colocou toda essa história em um grande paradoxo, o que pode ser muito perigoso pros próximos episódios. Quer saber como foi a ascensão ao poder do Kang? É exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e nesse terceiro episódio da série, quando a história do Kang começou a ser contada, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o paradoxo de Bootstrap. Bom, contextualizando isso um pouco, o episódio começa com a Ravonna e a Senhorita Minutos entregando o manual da TVA para uma versão criança do Victor Timely. Isso aconteceu na linha do tempo sagrada. Posteriormente, a gente vê que o Victor Timely utilizou esse manual para criar algumas invenções revolucionárias para sua época, já que tudo isso aconteceu ali por volta de 1860 até 1893, e é o ponto de partida dos próximos eventos desse episódio. Mas em 1893 a gente já vê o Victor Timely e a gente tem a informação que aquilo ali não é mais a linha do tempo sagrada, e sim uma linha do tempo ramificada. Ou seja, quando o Victor Timely recebeu o manual da TVA, acabou ramificando a linha do tempo sagrada, criando essa versão dele que tem acesso a essas informações. E isso também significa que na linha do tempo sagrada, o Victor Timely, que futuramente se tornaria o Kang, nunca veio a se tornar, cara, porque ele viveu ali na época dele, em 1860, até provavelmente o século 20, e nunca teve contato com o TVA. E a partir do momento que ele teve contato com o manual, acabou criando essa ramificação, que é onde a gente acompanha os eventos desse episódio. E é exatamente aí que as coisas começam a ficar estranhas, cara, porque se você lembra bem, o manual da TVA foi escrito pelo Ouroboros, que se baseou nas invenções que o Kang criou para TVA. Porém, nesse episódio a gente vê que o Victor Timely futuramente vai se tornar aquele que permanece, que é o Kang que criou a TVA. Então a gente já chega num paradoxo bem grande envolvendo essa história, porque o Victor Timely só conseguiu criar as invenções dele porque ele tinha o manual escrito pelo Ouroboros, e o Ouroboros só conseguiu escrever esse manual porque o Kang, ou aquele que permanece, tinha inventado tudo aquilo. Então fica a questão, cara, qual foi o ponto de partida disso tudo, já que uma coisa depende da outra para acontecer? Porque basicamente o Ouroboros não conseguiria escrever aquele manual sem as invenções daquele que permanece, e aquele que permanece, que é o Victor Timely, não conseguiria inventar aquilo sem o manual escrito pelo Ouroboros. Então é um ciclo ali que fica se repetindo, e a gente não tem ideia de quando isso começou e nem de onde isso vai parar. Se você acha que já ouviu algo parecido com isso, é bem provável que você realmente já tenha escutado, cara, porque esse é o famoso paradoxo de Bootstrap, que resumidamente cria um cenário onde a viagem do tempo é possível e um homem recebe de um velho as instruções para criar uma máquina do tempo. Então ele fica desenvolvendo ali por muitos e muitos anos, e quando ele finalmente consegue criar essa máquina do tempo que ele tinha recebido as instruções, ele já tá muito velho. Então ele tem a ideia de mandar as instruções para uma versão mais jovem dele poder criar. E quando a gente percebe, o próprio velho do começo da história é o cara que criou a máquina do tempo, cara. Então, em que ponto a máquina do tempo foi criada, já que uma coisa depende da outra para estar acontecendo? É exatamente esse ciclo sem fim que move a história. E outro detalhe bastante importante, que é um easter egg e pode ser uma pista da verdadeira identidade do Ouroboros, é que o nome desse personagem, cara, significa exatamente isso, porque Ouroboros é uma cobra que acaba comendo a sua própria cauda. Eu não sei se cobra tem cauda, mas o próprio corpo dela, e significa esse ciclo sem fim, onde o começo é o fim e eles estão ligados, cara. Então isso é muito interessante e bate exatamente com o que eu tava falando no vídeo sobre o episódio 2, que se você ainda não viu, cara, corre ver, que tá muito interessante. E sinceramente, cara, minha cabeça dá um bug enorme quando eu penso nessa história do Victor Timely. Então se você conseguiu entender bem ali, cara, consegue explicar pra gente, não esquece de deixar aí nos comentários como você conseguiu entender e o que tá acontecendo, cara, porque eu tô muito curioso, eu tô muito pensativo sobre isso tudo. E seguindo no episódio, a gente vê todo o encontro do Mobius, Loki, Ravonna e a Senhorita Minutos com o Victor Timely, o que rendeu várias cenas ótimas, por sinal, com um estilo muito parecido com as produções mais antigas e também bem parecido com os primeiros episódios de WandaVision, que visitava algumas produções de épocas ali e tentava homenagear esse estilo, basicamente fazendo igual o que era feito antes. Então eu achei
achei super interessante isso e rendeu vários momentos da hora. Em relação ao Victor Time, nessa versão do Kang, cara, a gente vê o quão versátil o Jonathan Majors é, cara, porque ele consegue ser carismático em todo o papel que ele faz do Kang, e ele consegue trazer muito bem uma característica que consegue diferenciar uma versão de outra, então a gente não fica nem um pouco perdido em tentar descobrir se aquela versão é do mal, é do bem, se é a mesma versão que a gente tinha visto antes. Então isso, cara, tá realmente incrível. E quem também dá as caras nesse começo do episódio é a Sylvie, cara, que novamente tá tentando matar o Victor Timely, que é uma versão ali do Kang, e ela tem o objetivo de matar todas as versões do Kang que pode vir atrás dela, e ela vai tentar correr atrás desse objetivo. Isso acaba fazendo com que o Victor Timely prefira ficar do lado da Ravonna e da Senhorita Minutos, que aparentemente estavam tentando proteger ele da Sylvie, cara. Então eles resolvem fugir pro laboratório do Victor antes de ir pra TVA. E é durante essa fuga que a gente vê uma virada surpreendente, já que a Senhorita Minutos começa a ter ciúmes da relação do Victor com a Ravonna, cara. E ela resolve pôr um contra o outro, revelando que por mais que ela seja uma inteligência artificial, ela pode fazer as suas próprias escolhas, ela tem algumas emoções ali simuladas, mas ela tem total consciência do que ela quer fazer e ela acaba realizando isso, cara. O que todo mundo sabe que acaba sendo muito perigoso uma inteligência artificial ter suas próprias escolhas e fazer o que ela quer. Tanto é que é exatamente isso que acontece, já que a Senhorita Minutos começa a fazer algumas escolhas que não agradam ao Victor Timely, acaba deixando ele com medo, e com todo esse medo, cara, ele resolve simplesmente desativar ela. E um pouco mais à frente no episódio, o Loki, o Mobius e a Sylvie conseguem impedir que o Victor seja morto, cara, já que ele tem uma importância imensa pra arrumar o tear temporal lá na TVA, já que tá tudo um caos, e sem a aura temporal de uma versão do Kang, tudo aquilo vai colapsar. Então eles precisam do Victor Timely vivo, já que é a única versão do Kang que eles conseguiram achar sem ser um completo vilão, cara. E é exatamente pra TVA que os personagens principais vão, e a gente vai acompanhar tudo isso nos próximos episódios. Mas antes desse terceiro episódio acabar, a gente vê que a Ravonna acaba sendo jogada lá pra aquela citadela além do tempo, onde aquele que permanece morava, cara, e acaba encontrando o corpo em decomposição daquele que permanece e tudo se colapsando, cara, e ela acaba ativando de volta a Senhorita Minutos, e nesse finalzinho do episódio elas têm uma conversa bastante interessante, já que a Senhorita Minutos acaba revelando que foi uma burrice o Victor Timely se revoltar contra ela, já que ela sabe todos os segredos da vida dele, porque ele vai se tornar aquele que permanece futuramente. E ela acaba revelando que ela tem um segredo não tão agradável pra Ravonna, e isso é um ponto que gera bastante discussão, porque eu tenho duas teorias do que podem ser esse segredo, e são realmente coisas bombásticas envolvendo a personagem. Bom, a minha primeira teoria é que a própria Senhorita Minutos é a consciência da Ravonna que o Victor Timely, ou aquele que permanece, acabou transformando em uma inteligência artificial. Então a Ravonna primeiramente não ia gostar nada disso, de ser trocada por uma inteligência artificial ali que não tem corpo, podendo ser desativada a qualquer momento. Então isso já acaba sendo um negócio bem complexo para a personagem querer que aconteça, cara. Então provavelmente ela não vai gostar nada disso se for exatamente isso que acontecer. E outra teoria minha é que a Ravonna é uma das fundadoras ou uma das versões do próprio Kang que acabou tendo a memória apagada e não sabe que ela é uma das versões do Kang, então ela acabou ajudando a construir a TVA e acaba não sabendo disso, fazendo com que o Victor Timely tenha passado a perna nela pra conseguir comandar tudo aquilo sem que ela saiba. São duas teorias bem complexas, mas eu não duvido nada que essa primeira da inteligência artificial, Senhorita Minutos, ser a Ravonna, seja verdade, cara. Eu realmente acredito que essa possa ser a verdadeira história da personagem, que até então é um grande mistério pra gente estar acompanhando a série. Pessoalmente, eu achei o episódio bastante interessante pela história, mas ele não me entreteu tanto quanto o segundo episódio. Eu não sei se foi o estilo que o episódio resolveu seguir ou se foi o ritmo dele, mas eu acabei me divertindo mais no segundo episódio do que nesse. Mas não deixa de ser um episódio bastante interessante e muito bom tecnicamente. E eu espero um pouco mais do próximo episódio, que inclusive tem bastante conteúdo a ser explorado, já que a gente vai ver pela primeira vez o Victor Timely lá na TVA e tendo a interação dele com o Ouroboros, que na minha opinião é um vilão disfarçado, cara, nada vai tirar isso da minha cabeça. E se você viu meu vídeo sobre o episódio 2, você sabe muito bem do que eu tô falando e tem provas disso, cara. Mas basicamente o vídeo foi esse, cara. Se você gostou, não esquece de deixar o like pro YouTube entender que você tá curtindo o conteúdo aqui do canal, e pra me ajudar, cara, ajudar ao canal a alcançar mais pessoas. Também não esquece de se inscrever e ativar as notificações se você for novo aqui, cara, que tem muita coisa da hora vindo aí. Ativando as notificações você fica por dentro de tudo, e se você quiser continuar aqui no canal, tem um vídeo aparecendo aqui agora que também tá muito da hora. Eu te vejo muito em breve e falou!